rápido em sua carreira. Esse é o tema do vídeo de hoje do canal. Muito prazer, eu sou Mariana Portela e seja bem-vindo aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ativa o sininho para você ficar ligado em todos os vídeos que eu posto aqui. Me siga nas redes sociais, no Instagram, TikTok, LinkedIn, você pode me seguir onde você quiser à vontade, onde você preferir. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo. Se você já viu aqui na descrição desse canal, o meu objetivo aqui é promover a aceleração de carreira de forma sustentável, te ajudando a não cair em um burnout, ou seja, como você pode desenvolver a sua carreira sem perder a sua saúde. Esse é o meu propósito aqui do canal. E no vídeo de hoje, especificamente, eu vou falar sobre a minha experiência. Então, é importante deixar claro que tudo que eu vou falar aqui sobre como acelerar a sua carreira está baseado sobre a minha experiência, os comportamentos que eu tive para que eu pudesse ser promovida, me movimentar ao longo da minha carreira. Ou seja, isso não é uma verdade absoluta, é apenas a minha experiência. Deixa eu te dar uma breve pincelada, não sei se você sabe, mas eu construí uma carreira no RH, comecei a estagiar em 2014 e fui crescendo e cheguei numa posição sênior numa multinacional. Também não sei se você sabe, mas numa multinacional, ou pelo menos na experiência que eu tive, as pessoas tendem a ficar anos estagnadas, congeladas na mesma posição, na mesma cadeira, com o mesmo salário, mas não foi assim comigo. Eu cresci muito rápido e eu consolidei aqui quais foram as principais ações, os principais comportamentos que me fizeram ser promovida, que me fizeram me movimentar ao longo da minha carreira e me fizeram chegar a uma posição sênior de uma forma muito rápida. Fazendo uma retrospectiva da minha carreira e como que tudo aconteceu, a primeira coisa que eu fiz e que eu queria compartilhar com vocês é que eu comecei por baixo. Eu comecei em uma posição inferior ao que eu achava que eu merecia. Mas, como eu já falei aqui no canal algumas vezes, muitas das vezes a gente tem que recalcular a rota. A gente não muda o destino final, mas a gente recalcula a rota. E assim eu fiz. Quando eu me formei, eu tive dificuldade de me inserir no mercado de trabalho e eu entrei numa outra faculdade, numa segunda faculdade, com a estratégia, intencionalmente, de eu conseguir uma vaga de estágio e conseguir me inserir numa grande empresa, nas multinacionais, que era o meu sonho, o meu objetivo. E assim, tudo aconteceu. Eu entrei como estagiária. Muitas das vezes, a gente tem planos, a gente tem sonhos e a gente não consegue aquilo que a gente quer de primeira. Cabe a gente desistir? Não, é só recalcular a rota. E assim eu fiz. Eu mapeei aqui 3 comportamentos que eu tive e que foram determinantes para esse primeiro pilar, que proporcionou com que eu me inserisse no mercado de trabalho, crescesse e construísse uma carreira em uma multinacional, porque esse era o meu objetivo. O primeiro comportamento é resiliência. Eu não desisti. Eu levei vários nãos, inúmeros nãos. E eu não desisti, eu continuei tentando. A cada não que eu recebia, eu saía mais forte, eu mapeava o que eu precisava melhorar. Tinha uma entrevista de inglês que eu fiz para um programa de trainee e que eu não consegui fazer a entrevista em inglês. E dali em diante eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. E aí eu passei a estudar massivamente, intensivamente inglês, para eu poder conseguir me comunicar numa entrevista em inglês e não ficar tão nervosa quanto eu fiquei. Quanto mais não eu levava, mais eu buscava melhorar e aperfeiçoar até que o meu sim chegou. Então, resiliência é o primeiro comportamento. O segundo comportamento é disciplina. Procurar trabalho dá trabalho. E eu encarava isso como um trabalho, todos os dias, disciplinadamente. Eu ficava o dia inteiro ali procurando trabalho. Não necessariamente o dia inteiro, porque eu me lembro que eu ia pra academia à tarde, mas eu tinha uma quantidade de horas que durante o meu dia eu precisava ficar ali me candidatando às vagas, procurando, me preparando, porque eu encarava isso como um trabalho. Ou seja, o segundo comportamento é disciplina. O terceiro comportamento é determinação. Eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha um alvo, eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo. Eu fui determinante naquilo que eu queria alcançar. A segunda coisa que eu fiz na minha carreira e que eu considero que foi determinante para a aceleração da minha carreira e para eu conseguir crescer tão rápido foi: eu nunca entreguei um trabalho compatível ao meu nível. Ou seja, eu sempre entreguei um trabalho acima do que eu recebia. Então, eu nunca entreguei um trabalho compatível com um estagiário. Quando eu era estagiária, eu já entregava um trabalho de analista júnior. Quando eu era analista júnior, eu recebia um feedback que eu já entregava como pleno. Então, eu sempre buscava melhorar, entregar mais, melhor, com qualidade e aperfeiçoar aquilo que eu entregava. Um dos feedbacks que eu recebia algumas vezes é que eu entregava o presente com a fita, com o laço, sempre bem feito. Esse foi sempre o meu drive, o meu mindset. E eu acredito que isso foi determinante para eu crescer muito rápido na minha carreira. Quais foram os 3 comportamentos que eu mapeei aqui, que eu quero compartilhar com vocês? Primeiro, eu já comentei, foco em qualidade. Eu focava em fazer tudo com excelência, sempre o melhor possível. Eu olhava pro meu trabalho e eu falava, isso aqui tá bom? Tá com qualidade? E eu sempre buscava fazer o melhor possível. Segundo comportamento, eu tinha um foco em melhoria contínua. Às vezes eu não conseguia entregar o perfeito hoje, mas eu buscava aprimorar para amanhã eu entregar melhor do que eu entreguei ontem. É o conceito de fato da melhoria contínua. Todos os dias ir melhorando um pouquinho.
1% melhor todos os dias. Mas eu não focava em melhorar só no trabalho. Na minha vida pessoal, falando de desenvolvimento pessoal, eu também buscava melhorar e aprimorar. E isso foi determinante para a aceleração da minha carreira. Terceiro comportamento é eu sempre tive uma análise crítica muito aguçada. Eu buscava sempre entender o processo como um todo e qual era o meu papel naquele processo ali. Todo processo tem um fluxo, uma cadeia de sequencial de atividades que precisavam ser feitas, que precisam ser feitas. E eu sempre olhava para um processo e tentava entender, tá, mas isso aqui faz sentido? Se não, deixa eu propor uma melhoria para ver se a gente pode otimizar o tempo? Ou qual é o meu papel nesse processo? O quanto que se eu responder amanhã vai virar um gargalo, vai atrasar esse processo? Ou como eu posso otimizar? Eu sempre buscava entender a cadeia como um todo e o quanto que o meu trabalho impactava no processo. Sempre propondo soluções e melhorias. De fato, o conceito da melhoria contínua. Terceira coisa que eu fiz e que promoveu a aceleração da minha carreira foi eu estudava muito. Eu sempre busquei estudar muito. Não só ler livros, como ouvir podcasts, treinamentos também formais, para aperfeiçoar e desenvolver. Não só as qualidades técnicas pro trabalho em si especificamente, mas pensando em inteligência emocional, pensando em desenvolvimento pessoal também. Os podcasts que eu ouvia não eram assuntos aleatórios, eram assuntos de negócios, de RH, de gestão de pessoas. Era esse o meu foco e era esse o meu mindset. E por quê? Para que isso? Para melhorar o meu repertório de vocabulários. E isso fazia com que eu conseguisse me posicionar melhor em reuniões, em conversas, e as pessoas me achavam inteligente, viam em mim um posicionamento coerente, crítico, mas porque eu tinha uma robustez de repertório, de vocabulários, de assuntos para me posicionar, para opinar, para criticar, para questionar. Eu não era uma pessoa completamente leiga. Quais são os comportamentos que eu identifiquei, que eu mapeei, que foram determinantes para isso acontecer? Primeiro, autodidática. Então, eu sempre busquei aprender sozinha, sem necessariamente depender de estar em uma sala de aula com um professor me ensinando. Eu aprendi Power BI sozinha. Eu vi que era uma necessidade da empresa, eu fui aprender. Eu fui fazer um curso na Udemy para eu me desenvolver no Power BI, mas antes disso, eu precisei desenvolver indicadores no Excel e eu fui aprender no YouTube, gratuitamente, com os vídeos que tem no YouTube, como eu poderia montar dashboards no Excel. Isso é ser autodidático. É você conseguir sozinho aprender sobre um tema, sobre um assunto. Segundo comportamento é a curiosidade. Então eu tinha curiosidade de aprender algo novo, de aplicar uma nova ferramenta. Ser curioso é determinante para você estar sempre entregando o melhor e sempre buscando melhorar. Terceiro comportamento que eu identifico é foco em resultado. Um exemplo clássico aqui que eu posso dar para vocês é, eu não ouvia podcasts de assuntos de negócios, de gestão de pessoas, porque eu gostava. Eu ouvia porque eu tinha um foco. Meu foco é eu aprimorar o meu vocabulário, meu repertório, meu conhecimento. Eu extrair daqui conhecimento, porque pessoas que estão ali no podcast, elas têm anos de experiência e vivência. Eu acredito que nestes podcasts você consegue absorver de forma gratuita anos de experiência e conhecimento que se você fosse pagar por uma mentoria individual dessa pessoa, você não conseguiria. É assim que eu enxergo um podcast com essa mentalidade. Quarta coisa que eu fiz e que foi determinante para o crescimento da minha carreira, eu tive coragem para me expor às oportunidades que o mercado me apresentava. Não para fazer barganha na empresa, para aumentar o meu salário, para fazer uma barganha, não. Mas focando no meu crescimento profissional. Porque demanda coragem. Você se movimentar, você se expor ao novo é desafiador, demanda muita coragem. Quando você busca propostas no mercado para apresentar para a empresa de uma forma de negociar, de barganhar, você está se queimando. Não faça isso. Ou você procura vagas no mercado para de fato se movimentar, ou você pode se queimar ao trazer para a empresa uma proposta que você recebeu de uma concorrente e aí você acaba decidindo ficar ali. Dependendo do caso, pode ser até aceitável, compreensível, mas na maioria dos casos você acaba se queimando. E os três comportamentos que eu tive que foram determinantes para que isso acontecesse, o primeiro é coragem e ousadia. Então eu tive coragem para abraçar o novo, para abraçar o desconhecido, não tive medo, simplesmente fui atrás do que eu queria, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Segundo comportamento é networking. Todas as movimentações da minha carreira aconteceram por causa de pessoas que conheciam o meu trabalho e confiavam no meu caráter acima de tudo. Caráter também importa, não é só o seu trabalho e a qualidade do seu trabalho, mas também o seu caráter, ou seja, como você faz, como você entrega. Isso é muito importante também. E o terceiro comportamento é o trabalho duro. Eu sempre trabalhei duro, com muito afinco, com muito foco, com muita dedicação. Eu sempre evitava as distrações e conversas paralelas, porque eu tinha
um foco. E meu foco era produtividade, era entregar, era resultado, era esse o meu foco, meu mindset. E eu acredito que esse comportamento foi determinante para uma carreira acelerada. A quinta e última coisa que eu fiz e que foi determinante para o crescimento da minha carreira, eu nunca tive medo de me posicionar. Seja em reunião, em uma conversa, em um almoço, eu sempre me posicionei, eu sempre coloquei o meu ponto de vista, o que eu pensava e defendi aquilo que eu achava com fatos, dados e argumentos. Não era no achismo, mas eu sempre, quando eu abria minha boca com algum argumento coerente. Não com o intuito de aparecer, mas sim com o intuito de provocar ali um questionamento, uma discussão, uma reflexão, com o propósito de agregar para a área, para o time, para a empresa, para o processo, focando na melhoria do processo. Os 3 comportamentos determinantes para essa ação foi boa comunicação e oratória. Como eu sempre li livros, sempre busquei estudar, sempre corri atrás de conhecimento, eu desenvolvi um repertório de vocabulários muito bons. Isso me proporcionou uma habilidade de comunicação e uma oratória muito boa. Isso foi desenvolvido ao longo da minha carreira. Como eu falei, eu comecei meu estágio em 2014. Eu já comecei estagiando, fazendo dinâmicas de grupo como estagiária, eu já conduzia dinâmicas de grupo. E ali eu fui treinando a habilidade de comunicação, de apresentação. Como eu sempre falo aqui no canal, comunicação é treinável, é possível de ser treinável. Através da leitura e estudos, eu desenvolvi uma comunicação atraente e persuasiva. Não foi algo que eu nasci, mas na faculdade, por ter que fazer muita redação, por ter que ler muitos livros, e no meu trabalho, desde quando estagiária, eu fui muito exposta a isso, eu desenvolvi essa habilidade de comunicação e oratória. Segundo comportamento, atenção a detalhes. Eu sempre fui uma pessoa muito atenta aos mínimos detalhes, às pequenas incoerências, aos erros e às inconsistências. O terceiro comportamento é senso de dono. Eu sempre vesti a camisa da empresa, eu queria o melhor para a empresa, maior produtividade, mais resultado para o time, para a empresa, para a companhia, porque eu sempre entendi que se a companhia lucrar mais, se a companhia ganhar, eu ganho também, eu cresço também. Óbvio, eu sei que tem empresas que não são assim, empresários que são sanguessugas, mas eu te aconselho a trabalhar em empresas que, se a empresa crescer, você cresce junto. Aí vale a pena, porque aí a empresa cresce e você cresce junto também. E eu sempre pensei dessa forma, eu sempre acreditei no intraempreendedorismo, ou seja, que é possível você empreender dentro da empresa. Esse sempre foi o meu foco, esse senso de dono sempre foi muito presente na minha carreira. Por fim, eu queria concluir esse vídeo com uma plaquinha. Essa plaquinha a minha mãe me deu, e eu falei muito aqui sobre crescimento de carreira, sobre aceleração de carreira, como desenvolver a sua carreira. Porém, também é meu foco falar sobre prevenção de burnout, ou seja, aceleração de carreira de uma forma sustentável. Qual é a mensagem que eu quero finalizar esse vídeo de hoje? Faça mais o que te faz feliz. Essa plaquinha minha mãe me deu, assim quando eu tive o burnout, para eu nunca me esquecer de que eu preciso fazer aquilo que me faz feliz. Porque no único momento da minha vida que eu me permiti ser infeliz, eu fiquei doente. Faça algo que você ama, porque quando a gente ama o que faz, a gente faz melhor, a gente entrega com mais qualidade, com mais prazer e a gente é mais feliz. Isso parece muito lúdico, muito distante, mundo da Disney, mas não, é possível a gente trabalhar com o que a gente ama. E esse é o meu conselho para você hoje. Não perca a sua saúde, não perca a sua família e não perca a sua felicidade, a sua saúde mental por causa de trabalho. Faça o que você ama, essa é a mensagem que eu queria terminar o vídeo de hoje aqui no canal. Curte o vídeo se você gostou e se inscreva aqui nesse canal, pelo amor de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.